e a evocação. Aí eu vou lendo aqui o texto e vocês podem me interromper, contribuir sempre que acharem necessário. Outra maneira de treinar o uso das diferentes formas de ação interna com a grande invocação é pronunciar cada uma das estrofes de maneira coerente com a atividade interna a qual ela está associada. Por exemplo, pronunciar a primeira estrofe com energia mental e, ao mesmo tempo, visualizar luz. A segunda estrofe com a energia do coração, porque fala sobre amor. E a terceira com a energia da vontade, porque fala sobre vontade. A quarta estrofe e o verso de conclusão devem ser ditos com a integração de todas as três energias anteriores. As quatro atividades internas, apesar de diferentes, estão interrelacionadas, e cada uma delas estimula e facilita o uso das outras. Dessa forma, depois de aprendermos a usar cada uma delas e, mesmo durante esse processo de aprendizado, será fácil combiná-las, até que sejamos capazes de integrá-las completamente, num ato de invocação unificado. Olha que legal, né? Então a gente pode ir treinando cada uma delas em separado e depois percebendo a conexão entre cada uma das estrofes, das qualidades e do porquê que ela foi feita dessa forma. Esse modo de invocar ajuda a eliminar as falhas que podem ocorrer quando utilizamos os métodos de ações internas separadamente, tornando-os assim mais efetivos. Em meditação, por exemplo, pode ser satisfatório apenas pensar sobre o assunto e executar um exercício intelectual sem maiores resultados, que é uma das ações internas, né, a meditação. Também a oração pode ser mecânica e superficial, ou simplesmente uma efusão sentimental que evapora sem resultar numa ação efetiva. Outras formas de aumentar a efetividade da invocação são: primeiro, pronunciá-la oralmente sempre que possível. O poder do som, associado às práticas explicadas anteriormente, ajuda a manter a atenção e concentração no que estamos dizendo. Então, verbalizar é muito importante, até porque a gente vai trazer aquela força também da afirmação, né? Além da meditação, da oração, quando a gente verbaliza, traz essa potência também. Olha só que interessante. Pronunciá-la vagarosamente, fazendo uma pausa após cada estrofe, permitindo que o consciente perceba o significado de cada palavra. Então, por isso que a gente não fala tão rápido e a gente sempre pausa cada estrofe, porque a primeira estrofe trata sobre luz. Então, a gente imagina, invoca a luz, irradia essa luz e afirma a luz. Aí a gente faz uma pausa. Nessa pausa, o que que a gente faz? A gente não fica só parado, né? A gente se conecta com a qualidade da próxima estrofe, que é amor. A gente se conecta como grupo, com quem que é esse centro de amor, né? O coração de Deus. O que que é isso? É hierarquia espiritual. Então, nessa pausa, a gente constrói a conexão com a hierarquia, invoca amor, imagina esse amor afluindo como evocação ou como resposta, e aí então a gente se apropria desse amor e irradia. E aí então afirma, né? Ao dizer a segunda estrofe, a gente está afirmando todo esse processo que foi construído na pausa. Percebe como a pausa é importante?
Aí, então, colocar a ênfase mais forte na palavra terra, utilizando o poder da vontade especificamente para isso. Assim, asseguramos que as energias invocadas sejam atraídas para o corpo físico, para o plano físico, perdão, e se tornem eficazes no planeta. Porque, no fim das contas, qual que é o nosso objetivo? É materializar, é manifestar luz, amor e vontade aonde? Aqui, no plano material, aqui na Terra, né? Se fosse só se conectar com a hierarquia, nem precisava da invocação, né? Se fosse só se conectar com Shambhala, ia ser mais difícil no nosso grau de evolução, mas tudo isso tem como objetivo trazer a manifestação. A gente não se conecta com a hierarquia se não for para trazer esse amor para a Terra, para dividir, para compartilhar com a nossa irmã humanidade. A gente não se conecta com a mente de Deus se também não for para trazer, na medida que for possível, a nós individualmente ou como grupo mundial, essa qualidade para circular aqui na humanidade. Esse é o nosso propósito, né? É se conectar para trazer, não para que a gente fique mais sabido ou para que a gente se sinta melhor, né? Tudo tem como objetivo trazer para a manifestação. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Podemos aplicar as energias por nós canalizadas de forma individual ou universal. Cada um de nós é uma célula viva no grande organismo da humanidade. E o progresso individual de cada célula contribui para o progresso do todo. Então, sempre que a gente dá algum passo no caminho do desenvolvimento, sempre que a gente dá algum saltinho de consciência, isso reverbera em quem está ao nosso redor, reverbera no nosso grupo de serviço e, naturalmente, reverbera na nossa nação e no nosso grande corpo, que é a humanidade. Por isso, além de direcionar a invocação para nós mesmos, devemos direcioná-la para o todo, com o propósito de infundir em nossas personalidades, que são simbolizadas na grande invocação pelo termo terra, luz, amor e poder espirituais. A personalidade regenerada se converte num instrumento efetivo de aplicação dos métodos de ação posteriores, que vão ser a irradiação e a expressão externa. Então, a gente vai ver nas próximas apostilas, né, nos próximos bimestres, essas qualidades de irradiação e expressão externa, que é o que a gente, né, ao se conectar, né, ao se concentrar, refletir, receber, invocar, evocar, a gente irradia. É por isso que é construído dessa forma esse curso de meditação criativa, que é muito legal. É super simples, mas é muito profundo e esotérico no sentido causal. É muito legal o trabalho que a Sagioli fez. O uso geral da invocação, ou seja, sua orientação em direção ao bem de toda a humanidade, pode se efetuar de três maneiras. Então a gente pode usar a grande invocação de três jeitos, né? Pronunciando individualmente em nome de todos, quando a gente faz em casa sozinho, né? Em reuniões de grupo, onde se utilizam as conhecidas vantagens da ação conjunta. E como grupo, vinculando-se subjetivamente a outras pessoas que realizam o mesmo tipo de trabalho interno. Então, uma coisa é de entoar em grupo, né? Já tem uma outra camada, uma outra profundidade do que se a gente faz sozinho, mas a gente vai mirar os nossos esforços como grupo nesse terceiro, né? Que é a gente se reunir como grupo e a gente não só fazer como grupo, a gente se vincular ao novo grupo de servidores do mundo, e aí então a gente
realizar esse tipo de trabalho interno, né? Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu subir um pouquinho aqui. A. Unindo-se com amigos de forma definida. A forma mais efetiva desse relacionamento interno é a ligação com duas outras pessoas, visualizando linhas de luz e amor que formam um triângulo. Após a realização de vários desses triângulos, podemos visualizá-los em conexão, como uma rede de luz e boa vontade ao redor do mundo. Então, aqui tem um trabalho que a Alice Bailey iniciou muito tempo atrás, que ela chamava de rede de triângulos. Então, consiste esse trabalho em você se conectar a duas pessoas, como a gente faz também no grupo da morte, né? No serviço pós-morte, você se conecta a duas pessoas e vocês três fazem um triângulo. Como é que funciona isso? Cada um na sua casa, no seu horário, não precisa estar junto, mas você se conecta com as duas outras pontas do triângulo, você e as outras duas. Imagina esse triângulo em luz e depois imagina esse triângulo junto ao novo grupo. E aí faz a grande invocação. Então é um trabalho muito bacana que muitas pessoas fazem no mundo. Eu participo de vários triângulos. Então, só que aí eu não consigo, por exemplo, fazer a grande invocação diversas vezes ao longo do dia, parar e, né? Então, quando eu estou fazendo um dos meus, eu também já faço os outros e já imagino essa conexão toda e faço a grande invocação. É um trabalho bem bacana que a Alice Bailey iniciou e que é sustentado por diversos grupos ao redor do mundo. Então é um trabalho bem bacana. Ô, Paulo, e quando Oi! você tem o triângulo, esse exercício do triângulo, se você não está no grupo, mas você pode visualizar também com algumas pessoas que fazem ou não? Então, o ideal, primeiro, Tati, é você reunir mais duas pessoas com você para fazer esse triângulo. Uhum, E aí, então, sim. você faz, primeiro se conecta com esse triângulo, as outras duas pessoas vão fazer o mesmo, porque é um combinado que você faz, né? E aí, então, depois você se conecta com o grupo mundial. Ah, tá bom. Tem que ter os três que estejam combinados antes, então, né? Isso, Tá, tá bom. Esse é o Uhum, ideal, tá bom. Obrigada. porque não fica tão abstrato, né? Você se conecta primeiro com o micro, depois com o Aham, macro. tá bom. Obrigada. Imagina. Depois eu mando no grupo uma Um exemplo. explicaçãozinha sobre esse serviço. Tá bom. E a gente faz um convite para ver quem gostaria, e aí as pessoas vão se organizando. É bem legal, é super rápido de fazer, super rápido, não dá Uhum, nem 5 minutos, eu acho. Então vale a pena parar em algum momento do dia e fazer. combinado. Obrigada. Pode ser numa pausa de café, de almoço, não necessita de nada elaborado, de nenhuma grande preparação ou algo assim, sabe? Sim. E uma segunda opção é unindo-se ao grande número de pessoas, conhecidas ou não, que também estão utilizando a grande invocação em outras partes do planeta. Essa invocação foi traduzida em muitas línguas e é constantemente difundida. Dentro desse grande grupo, os grupos de meditação criativa, como o nosso, podem se constituir em centros especiais ou focos de uso intensivo. Em todos esses esforços de grupo, nós aplicamos o princípio da unanimidade, que a gente já viu anteriormente, que não apenas nos dá a direção, como também multiplica a efetividade da ação conjunta. Uma frequente e persistente prática desenvolve gradualmente em nós uma constante atitude interna de invocação. Então, a gente vai, uh, ao utilizar sempre, ao fazer a grande invocação, ao fazer, né, as nossas meditações, como a gente faz, utilizando também outros mantras, a gente vai facilitando essa construção e a invocação passa a ser um hábito natural, né?
de se organizar, se preparar, se integrar e invocar, né? E aí, então, abrir espaço para a evocação, para a resposta. Dessa forma, a nossa vida como um todo passa a ser invocativa em si mesmo, ou seja, qualquer coisa que faremos será feita de forma dedicada e com espírito invocativo. E isso especialmente com a nossa própria alma, né? Na nossa meditação individual, a gente é invocativo, né? A gente silencia a personalidade, a gente integra no ágina, a gente visualiza, imagina a construção e a gente invoca a luz da alma para nossa mente. A gente invoca amor da alma para as nossas emoções. A gente invoca propósito, vontade, vida para nossa manifestação etérico-física. Então, a gente já faz isso, né? O importante é só a gente pensar que, integrando tudo isso, dando nome, é, se conscientizando, tudo isso tem um propósito e uma força naturalmente muito maiores, né? Então, a gente já faz oração. Se a gente colocar a oração de forma inteligente no nosso processo invocativo, tanto melhor vai ser. A gente já medita. Se a gente meditar como parte do processo invocativo, tanto mais forte. Se a gente abrir um espaço para evocação, tanto mais forte. Se a gente imaginar, construir, criar, invocar, sabendo que estamos fazendo isso, tanto mais forte. Então a gente já entoa a grande invocação. Se a gente fizer todo esse processo anteriormente, então tocamos o sininho. Eu sei que a primeira estrofe trata de luz. Então eu vou me conectar com o grupo, como grupo vou invocar a luz da mente de Deus, vou imaginar essa luz descendo, vou imaginar ela circulando no grupo, e aí, quando a gente dá aquela pausa e entoa, eu afirmo e visualizo que tudo que foi construído aqui, quando eu estou falando, está acontecendo aqui na Terra, percebe? Então, daí a gente termina essa estrofe, dá um espaço. Por quê? Porque a evocação também precisa de um tempo. Então, eu dou um espaço para abrir esse espaço para essa evocação acontecer e reverberar. Percebe? Aí, então, feito isso, eu sou de novo o sino. Quando eu sou de novo o sino, eu construo de novo. Eu dei o espaço para reverberar a luz na Terra, sou o sino, construo a conexão do grupo com a hierarquia, que é o centro de amor, né? Imagino a hierarquia respondendo a isso, esse amor chegando no grupo, do grupo se irradiando para a Terra. E aí então eu entoo a segunda estrofe. E aí, de novo, né? A voz, a afirmação, é a materialização desse processo construído. Então, eu dou de novo um espaço para o amor circular na Terra. Aí eu pego o meu sininho, sou de novo o sino. Construo. Eu sei que a terceira estrofe tem a ver com vontade, com conectar o grupo à hierarquia e a Shambhala, o centro onde a vontade de Deus é conhecida. Então eu construo individualmente e junto ao grupo essa conexão com Shambhala. Imagino a resposta de Shambhala, a evocação, fortalecendo, se irradiando para a hierarquia, da hierarquia se irradiando para o novo grupo e para a humanidade. Então, quando eu entoo a terceira estrofe, isso tudo está construído. E aí eu falo como grupo, né? O grupo fala, e a gente então dá de novo espaço para toda essa construção impactar a vida humana. E aí então eu espero reverberar um pouquinho. Aí eu sou de novo o sino. Aí quando eu sou o sino, eu me conecto com a quarta estrofe. O que é a quarta estrofe da grande invocação? É a humanidade, né? Do centro que chamamos raça dos homens. Então eu me conecto com esse centro do qual eu sou parte, né? E imagino a livre circulação de luz, amor e vontade. Então eu entoo a grande invocação. Aí eu falo, a gente fala como grupo.
E aí, então, imagina, né, essas três qualidades circulando vivas na humanidade. E, de novo, dá o espaço para realmente circular. E aí a gente soa de novo a grande invocação, soa o sino, perdão, e aí a gente vai fazer a síntese de tudo isso, né? Então eu me conectei com luz, me conectei com amor, me conectei com vontade, me conectei como parte do centro daqui da raça dos homens. Então, eu sintetizo quando eu sou o sino para antes de falar a quinta estrofe, eu sintetizo todo esse processo que aconteceu, reconstruo todas as quatro anteriores e eu digo que a luz, o amor e o poder restaurem o plano na Terra. Por quê? Porque eu invoquei a luz, o amor e o poder, e eu invoquei o centro que tem o dever de restaurar, que é a humanidade. Não é a hierarquia que vai fazer isso, não é Shambhala, é a humanidade. Então, que a luz, o amor e o poder restaurem o plano na Terra. E a gente tem falado ultimamente restaurar em vez de restabelecer. É um movimento que surgiu aqui no Brasil e que surgiu nos países de língua latina, principalmente espanhol, né? Tem um movimento forte esotérico na Argentina, nos países de língua hispânica e também na Itália, né? Por conta principalmente do centro da comunidade ética vivente, que é a Marina Bernardi, que tem um super intercâmbio com a gente, é a presidente. É, Em inglês, que é o idioma original da grande invocação, a última frase nossa, sempre esqueço, eu preciso sempre pensar nela como um todo. Mas let love and light and power restore the plan on earth. Então, o verbo utilizado na grande invocação original, que foi como o tibetano passou para Alice Bailey, é restore. E esse verbo significa restaurar e não restabelecer, né? Então a grande invocação traduzida para o português, ela diz, né, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Mas não estou aqui para julgar, né? O Trigger, que ele que fez o Krieger que fez esse, que era a pessoa o fundador da Fundação Avatar, que fez um trabalho maravilhoso. Ele que foi quem traduziu todos os livros da Bailey para o português, antes não existiam. Antes dele, ele era o criador da Fundação Avatar. Então, maravilhoso, eu tenho uma profunda reverência por ele, porque é muito mais fácil ler os livros do tibetano em português do que em inglês. Mas essa tradução, e não foi só dele, né? Porque os países de língua hispânica e latina também traduziram o restore para restabelecer. E tem um movimento muito grande de estudantes de esoterismo no mundo inteiro, principalmente nas línguas latinas, para colocar o verbo. Pode não parecer nada, mas a intenção é que a tradução seja o mais próximo possível do idioma original, da intenção original que o tibetano trouxe. Então, em vez de restabelecer, é restaurar. Então, talvez a gente possa pensar, né? Por quê? Qual que é a diferença entre restabelecer e restaurar? E aí eu tenho também, eu vou mandar para vocês um material de estudo que fala sobre isso, porque talvez fosse bom a gente usar um termo que é mais próximo do termo foi trazido pelo tibetano. Lembrando que o tibetano diz que quem formulou a grande invocação tal qual a gente conhece foi o próprio Cristo, né? Foi o Senhor Maitreya, e aí o Senhor Maitreya passou para o mestre tibetano, e o tibetano passou para Alice Bailey. Então, quanto mais próximo a gente, quanto mais consciente a gente tiver do jeito que a gente refletiu hoje, e quanto mais próximo a gente tiver disso que foi passado pelo próprio Cristo, então parece, para mim faz sentido que a gente vai estar ainda mais conectado. Algumas pessoas talvez digam, mas isso não faz diferença, né? É um verbo, mas se a gente pode se aproximar mais do sentido que o Cristo quis dar para a grande invocação, me parece que é melhor.
Então, foi traduzida, né, por esse senhor da Avatar, do ponto de luz. Em inglês é from the point of light. Então, desde é a tradução mais correta. Desde o ponto de luz e não do ponto de luz. É, é, é bem parecido, talvez, como eu disse, algumas pessoas possam dizer para a gente, mas não faz tanta diferença do ponto de luz ou desde o ponto de luz. Mas eu acredito que se a gente conseguir se aproximar, também como estudante da língua inglesa, se a gente conseguir se aproximar do sentido que ela tem em inglês, me parece que a gente vai estar ainda um pouquinho mais próximo. E o trabalho do esoterista, diferente do trabalho do místico, é também técnico, é também específico. É sem perder de vista o todo, mas também trabalhar no detalhe. Então, se a gente conseguir não esquecer o que é mais importante, que é essa construção toda que eu dizia, é se conectar, é visualizar, é construir, é verbalizar todo esse processo de invocação e evocação, dar o espaço para a resposta, para a evocação. Se a gente conseguir ter tudo isso conscientemente e também, por que não, se aperfeiçoar em cada detalhe, me parece que é uma forma da gente ser ainda mais efetivo na grande invocação. Tá bom? Como é que tá para vocês? Alguma dúvida? A Tati colocou aqui, né? Eu vou mandar no grupo, então, um materialzinho sobre triângulos e vou mandar no grupo um material que eu participo de alguns outros grupos também, e por isso que eu digo, né? Tem um movimento de outros países, de outros grupos, para mudar esse restabelecer, porque em espanhol e italiano também é assim, para o restore, que é o restaurar. Aí eu mando e a gente pode fazer com mais segurança, né? Com mais certeza. Combinado. Obrigada. Imagina. Vou parar a gravação então.